Pensando sobre a Bíblia e a Reforma Protestante, do Sola Escritura, eu queria começar lembrando de um texto que nos remete a esse tema, que se torna uma referência significativa sobre a qual nós vamos tratar aqui em aspectos um tanto quanto variáveis, o famoso texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, toda a Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós sabemos que as referências que envolvem a reforma, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, estão muito marcadas por um redirecionamento do contexto da cristandade europeia na virada do século XV para o século XVI, apesar de que, na verdade, desde o que a gente pode chamar do desgaste da escolástica medieval, das limitações que o pensamento aristotélico tinha tomado aí na Alta Idade Média, e uma abertura maior para uma tendência racionalista e uma série de questionamentos que abriram espaço para o Renascimento italiano, abriram espaço para, eu diria, na verdade, as reformas. Nós temos aí emblemático, né, na questão histórica, aquilo que está gravado em Wittenberg. Tem toda uma discussão enorme, né, se o Lutero pôs ou não as 95 teses na porta, e isso não tem lá muito valor em si, mas se ele não pôs, pelo menos elas estão lá hoje, né? Você pode visitar Wittenberg, elas estão e foram colocadas, na verdade, em função daquilo que acontece no contexto do século XVI. É importante observar, e ainda que isso seja bastante, vamos dizer, simples de entender, nem sempre isso está muito claro para todo mundo que avalia a questão. A reforma vai questionar a maneira como o catolicismo medieval, que de certa forma permanece em alguns aspectos pensando dessa maneira, como é que alguns elementos especialmente ligados à eclesiologia, à soteriologia e até mesmo, principalmente ao papel da Bíblia, o primado do bispo de Roma e o papado foram questionamentos levantados, desde Pedro Valdo, de Jan Hus, a ideia de que a igreja está acima da Bíblia, né? Isso é uma coisa que qualquer pessoa mais simples possível pode entender, a diferença de paradigma da tradição católica romana e da tradição reformada, protestante, evangélica, que na tradição católica a Bíblia é boa porque a igreja diz que ela é boa, a igreja é a autoridade final. Na tradição protestante evangélica, a igreja é boa, dependendo de como ela se conforma com a Bíblia ou não. O ponto de referência é a Escritura. A ideia de infalibilidade papal, nem sempre bem compreendida, né? A igreja nunca disse que o Papa é infalível, mas que, teologicamente, quando legisla ex cátedra, a sua palavra tem valor teológico que não deve ser questionado. No entanto, a tradição católica tem enfrentado uma série de dificuldades, desde os tempos mais antigos, porque a história questiona o fato da autoridade da igreja ter o nível que supostamente deve ter, a maneira como lidar com a figura de Maria, com os santos, imagens, tecnicamente, teologicamente, a igreja sempre reconheceu a possibilidade do que é chamado de veneração. Alguns acabam que acaba se desdobrando numa espécie de adoração. Isso foi uma que gerou toda essa discussão. O poder dos sacramentos. Isso é uma coisa que os batistas não entendem muito bem, o que é esse negócio de sacramento. A ideia de que o meio de graça se transmite a partir do ritual propriamente dito. O conceito é que o sacramento tem um meio de graça tal que ele funciona por si mesmo. A frase latina que define isso, chamada
opere operato, funciona por si só, tem poder em si, a graça divina é transmitida. Vários reformadores começam a questionar isso, e claro, a salvação e a suficiência de Cristo é dividida, já que a igreja acaba trazendo uma espécie de desdobramento variado sobre como que o ser humano pode aproximar-se de Deus, e, consequentemente, isso é dividido. Então, a referência mais significativa, emblemática da história, por razões políticos, sociais e econômicas também, com certeza, de Martinho Lutero, aí com a sua emblemática estátua que está em Wittenberg, aí que vive de 1483 a 1546, morrendo e nascendo na cidade de Eisleben. Essa reforma tem desdobramentos em várias direções, a gente sabe. Na verdade, a reforma luterana tem um impacto significativo, mas também a reforma calvinista na Suíça, de fala francesa, né, especialmente com Calvino, mas também Farel Beza e o escocês refugiado em Genebra, John Knox, e aquilo que tem muito a ver com a nossa história, uma discussão sem fim, né, em que medida os batistas são parentes dos anabatistas, só o professor Valtair pode responder aí com mais detalhes, mas a reforma radical pretendia questionar completamente toda a referência que a cristandade tinha se desenvolvido, e, portanto, alguns nomes aí como Karlstadt, Münzer, menos Simons, não Simons, como muita gente sugere, faz surgir uma reforma que adquire contornos um tanto quanto problemáticos em vários aspectos. Interessante ver a experiência milenarista, né, de Münzer, e alguns exageros um tanto quanto complicados, mas a ideia de que era necessário retornar à originalidade do Novo Testamento. Para a gente ver como isso é impressionante, aqui você tem uma espécie de mapa da reforma protestante aí no ambiente do século XVI e XVII, para a gente ver as partes mais alaranjadas ao norte e no centro da Alemanha e Suíça, onde a reforma acaba sendo bastante vencedora, as outras partes são onde o catolicismo vence, mas uma série de batalhas que acontecem posteriormente no ambiente aí aparecem, com a contra-reforma jesuíta, e também, especialmente, com a experiência huguenote na França, que acaba sendo sufocada. O que é importante a gente observar aqui é como, na verdade, o ambiente sociocultural da reforma, do ambiente da Europa, causa um questionamento onde, vamos assim dizer, há desdobramentos reformados em tudo quanto é lugar. De tal forma que a gente vai ver, por exemplo, as cidades principais onde as coisas acontecem. Então, cidades como Wittenberg, Zurique, Genebra, Marburg, até mesmo Paris, Milão, Florença. Florença teve o famoso episódio do Savonarola, que ainda que quisesse fazer não uma reforma teológica, mas uma reforma principalmente moral na igreja, a ideia é a queda moral, o descontentamento com a igreja e a insuficiência do modelo teológico para lidar com a realidade, e o distanciamento de uma teologia tão filosófica e racionalista. Lutero vai ficar revoltado, vai falar da famosa teologia da cruz contra a teologia da glória por causa desse racionalismo excessivamente de origem aristotélica que tomou conta desse mundo medieval. E aí mais outros lugares como Roterdã, Wartburg, Worm, Münster e a famosa pérola da Alsácia, cidade de Estrasburgo. Então você vê que a reforma inglesa eu prefiro não comentar, há controvérsias aí, né? Teve alguns elementos assim que talvez mereçam uma consideração em outro momento. Interessante que essa realidade protestante traz para a gente um movimento que dá para a gente mais ou menos ver onde é que nós chegamos. Houve uma tradição reformada primeira que tinha um perfil predominantemente calvinista. Essa tensão entre liberdade humana
e soberania de Deus traz um desdobramento que gera o que é chamado depois de tradição arminiana. Então você observa que inicialmente luteranos, calvinistas, presbiterianos, reformados e batistas fazem parte dessa tradição arminista. E na tradição arminiana depois surgem metodistas, wesleyanos, batistas do livre-arbítrio, renovados, pentecostais e nazarenos. Só os batistas estão nos dois lados. Onde há dois batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Os batistas calvinistas escolheram tomar essa posição e os arminianos foram predestinados para ter essa postura. Mais adiante, com o impacto do iluminismo, especialmente, surge uma tradição liberal, que é uma tradição que faz uma leitura muito racional, não só da Bíblia, como também da experiência religiosa. Essa tradição liberal, muito racionalista, é acompanhada de uma reação igualmente racionalista que dá origem ao que é chamado de tradição fundamentalista. As duas, de perspectiva muito racional, tratam com o sagrado a partir de uma leitura da razão, uma para questionar mais e outras para fundamentar o sagrado a partir de uma leitura muito racional. E depois desse exercício filho da modernidade, surge uma tradição carismática que deu origem a todo o movimento pentecostal, que hoje é quase que o cristianismo evangélico predominante no mundo. Depois de um tempo, botam tudo numa vitamina mista do liquidificador e surge especialmente, há mais ou menos 60 anos, o que a gente pode chamar de tradição evangelical evangélica, uma espécie de consenso que a gente vai ver naquilo que é expresso, por exemplo, em Lausanne. E hoje nós estamos numa situação difícil de entender, porque alguém disse que os gregos transformaram o cristianismo primitivo num grande sistema de filosofia. Aí depois vieram os alemães e transformaram num grande sistema teológico sistemático. Vieram os americanos, depois fizeram disso um grande negócio, e os brasileiros e os outros latino-americanos estão fazendo disso uma grande bagunça. Então eu não sei, né, onde é que a gente está. A gente tem um mundo pós-moderno que exige uma percepção dessa realidade. Olhando para a reforma, a gente já vai chegar, pelo menos é importante, a gente inicia essa semana, vocês vão ter outras reflexões, vamos nos lembrar do que é apresentado pelo movimento como as referências principais, o sola scriptura, somente a Bíblia, sola gratia, sola fide, solus Christus, solo Deo gloria, como as marcas do movimento que se contrapõe ao catolicismo medieval. E talvez, eu diria que, ainda que não apareça nos solas, mas uma referência extremamente valiosa, e que talvez seja das mais impactantes, é a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, por causa dessa maneira de pensar. Quando a gente pensa em sola escritura, em a reforma e a Bíblia, talvez a gente pense do ponto de vista de uma teologia sistemática calcada na modernidade. Mas alguns desdobramentos significativos que vão transformar o contexto do século XV e XVI para aquilo que a gente vai ter posteriormente. A primeira ideia muito valiosa, e que, na minha opinião, né, uma das coisas que os reformados sempre diziam, é que a igreja deve estar reformando, né? Ela se reformou e deve se reformar nessa relação de diálogo permanente com a própria Escritura e com o contexto à sua volta. Então, a diferença fundamental é o livre exame da Bíblia. A Bíblia, nesse ambiente medieval, ela é relativamente um documento fechado. Ela é consultada em latim pelas elites intelectuais, ela é distanciada, e ela tem uma referência que a define, que é a hermenêutica, que vem da Santa Igreja. A Santa Igreja guarda tudo, fora dela não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Então, o livre exame da Bíblia traz um componente muito valioso, que vai fazer parte da história da fé
evangélica e protestante e batista, que é a importância da liberdade. A importância de que qualquer pessoa não só deve, como tem a responsabilidade de lidar com o texto bíblico. Eu fico preocupado nos dias de hoje, quando muitas vezes o comportamento de um evangélico brasileiro médio é pedir para uma determinada autoridade X, né, um pastor mais ungido, que diga para ele qual que é o significado do texto, porque a impressão é que ele não tem condição de fazer isso. O livre exame da Bíblia é uma conquista importante decorrente do solo da Escritura, e a importância da liberdade. Talvez a gente precise crescer nisso, aprendendo a dialogar, conversar, discutir ideias diferentes do ponto de vista das próprias ideias. Depois, a ideia, então, que vem, é uma ideia nova, de nova autoridade. Por quê? Porque a ideia da autoridade, anteriormente, é que a autoridade está na instituição. Existe uma interpretação oficial, e essa interpretação não precisa ser explicada nem justificada. Simplesmente é assim. Agora não, com a ideia do exame do texto, você tem uma espécie de revolução hermenêutica, porque a verdade que está presa à instituição passa a ser a verdade do texto. E se a verdade do texto e a verdade que está à disposição de quem lê, então nós temos o espaço para a hermenêutica como ferramenta de acesso a essa verdade. Ela não depende da referência de quem é dono do texto, mas do texto em si. Por isso, nós vamos ter no ambiente protestante um caminho natural de liberdade e de pluralismo. Não é à toa que os ambientes onde a fé protestante e evangélica floresceram são ambientes onde a gente caminhou para um nível maior de liberdade, de democracia e, consequentemente, sem discordância, não há ciência. Sem discordância, não há progresso. Sem debate, sem questionamento, sem oposição de ideias. Então, é muito valioso ver como o conceito do sola escritura vai redirecionar a maneira como se tem acesso à verdade mais importante, que é a verdade divina. E, consequentemente, isso traz um novo contexto no qual se constrói uma sociedade, uma civilização. A Escritura, como referência, vai trazer algo muito especial, que é a universalização da educação. Interessante que nem todo mundo tem ideia sobre isso. O grande braço direito, tão importante de Lutero, que era o Philipp Melanchthon, talvez mais teólogo e mais laborioso do que ele, calcula-se que ele deve ter escrito pelo menos umas 3.000 obras entre tudo que fez. Melanchthon desenvolveu um método de educação, que passou a ser uma referência de educação na Alemanha e depois passou a ser usado na Europa. E a ideia era exatamente que todo mundo precisa ler. Aquela coisa bonita que a gente vê, pastor Fernando estava falando, né? Eu tive o privilégio de encontrar a graça de Deus, mesmo tendo nascido em São Paulo. O corpo nasceu em São Paulo, mas o espírito nasceu no Tocantins, debaixo de um pé de manga, né? E ali conheci a graça de Deus, o Evangelho. Mas tive a oportunidade de ver muita gente muito simples, sem formação nenhuma. E essas pessoas tiveram os seus filhos e os seus netos transformados, porque todo mundo precisa ler a palavra de Deus. Fiquei surpreso com um homem que eu conheci na grandiosa cidade de Barrolândia, nos anos 70, né? Imagina o que é Barrolândia no interior do Tocantins dos anos 70, coisa que nem convém mencionar entre os santos, né? Mas naquela cidade encontrei um homem com limitadíssima educação e que tinha o nervo óptico atrofiado, que mal podia enxergar. Então me recitou 1 Coríntios 15, inteiro de cor. Fiquei impressionado com a disposição, essa ideia do valor da leitura, todo mundo precisa ler, e uma tendência a abrir as Escrituras a não valorizar um tipo de pensamento comum, em grande parte da perspectiva medieval,
que era de entender a relação da fé cristã de maneira meramente metafísica, meramente voltada para uma referência que rompia com a vida comum e nos levava toda a vida a pensar numa realidade que a gente chamaria de espiritual. Então há uma ruptura com essa aproximação do texto, ruptura com a visão platônica e aristotélica num retorno à escritura. Esses desdobramentos são muito especiais, muito valiosos. Decorrente disso, eu só vou mencionar rapidamente, a ideia da escritura e a ideia que envolve também solo Christus ajudou a desenvolver a visão democrática na sociedade que a gente tem, a educação para todos, até porque só a escritura leva a ideia do centro da escritura, que é Cristo. Bom, se Cristo é o centro de tudo, e por ele eu tenho acesso a Deus, consequentemente quer dizer que todo mundo está em pé de igualdade. Isso é uma coisa interessante e valiosa. Os conceitos bíblicos permitem que a pessoa tenha uma visão de si mesmo, da realidade, da sua relação com Deus e com os outros, que fazem com que o sujeito seja capaz de desenvolver uma sociedade, em vários aspectos, mais capaz de promover educação, democracia, liberdade. Um exemplo interessante, com a referência da Escritura, que você vê, por exemplo, na nação de Israel. Como você vê uma nação surgir em pouco tempo, com pouquíssimas possibilidades de muito longe, mas em 70 anos, os israelenses colecionaram 90% da ciência do mundo contemporâneo é produzida no ambiente protestante e judaico. E não é sem razão. A maneira como a pessoa enxerga a si mesma, como ela se enxerga diante de Deus, como ela se enxerga igual a todo mundo, não tem ninguém superior essencialmente a ela. Essas perspectivas favorecem uma maneira de ser para a construção de uma sociedade mais adequada, mais em sintonia com a Escritura. Salvação pela fé liberta o indivíduo, porque basta crer, e essa fé depende de mim mesmo, de eu exercer esse desafio. Eu não preciso esperar o rei definir o que deve ser feito para entrar à sombra dele. Eu não dependo de uma realidade, não, a inclusão de todos, qualquer pessoa pode fazer isso. Portanto, há, no sentido positivo da palavra, o progresso a partir do indivíduo. Essa realidade, essa referência, não pode se pensar numa reforma protestante como uma Bíblia, aqui serve apenas para a realidade do século XVI. Há um grande problema em estudar a reforma e continuar vivendo no século XVI, que nunca mudaram a página e nem perceberam que nós passamos por uma série de mudanças sociofilosóficas, inclusive de panorama religioso. Um dos grandes desafios que nós temos, por exemplo, você tem um mundo medieval hegemônico e monolítico. E quando você rompe e passa a questionar e cria novos centros de reflexão e avaliação, é uma coisa. Quando você tem tudo quebrado, você só tem o mundo todo fragmentado, a questão agora não é quebrar mais, a questão é se dá para juntar alguma coisa desse quebra-cabeça. Se tem uma referência aglutinadora, então é necessário fazer a leitura adequada. Então, reforma, na verdade, foi uma direção que a cristandade europeia, em parte, tomou em função da sua tentativa de retorno à Bíblia. E acho que uma parte dela deu certo. Uma parte dela funcionou razoavelmente, outra parte há controvérsias. Os reformadores tinham costumes e tiveram problemas e erros aí que certamente as páginas da história não nos deixam esconder. O importante é pensar como é que a gente pode pensar no século XXI, como é que a Bíblia pode fazer diferença. É importante ver que nós estamos num ambiente pós-moderno, num ambiente onde a cultura de hoje rejeita os princípios racionais que foram desenvolvidos no iluminismo e, portanto, o contexto é muito diferente do que a gente tinha no século XVI.
esse ambiente, o mundo tem, hoje, no chamado mundo ocidental, que envolve Europa, América do Norte, tem desdobramentos na nossa realidade, nós temos o que a gente chama de uma era moderna e uma era pós-moderna, pós-cristã, onde a realidade de uma religião monoteísta, numa racionalidade onde se traz uma religião chamada proposicional, uma teologia que surge com a sua sistemática e é local, porque ela vem de um contexto específico, e onde a verdade do mundo racional foi tirada da verdade individual, porque a razão é o cogito ergo sum, penso logo existo. Hoje nós temos um outro mundo, um mundo que mudou, trocou isso pela realidade experiencial e pluralista. É muito interessante a gente ver, por exemplo, que o livro que mais fez sucesso nos últimos anos, do ponto de vista de ser um livro que trata de religião, foi A Cabana. E A Cabana discute os assuntos mais teologicamente difíceis de serem discutidos. A doutrina da Trindade e o problema do mal, a Teodiceia. A gente fizer uma conferência teológica no Rio de Janeiro, no Brasil, vamos discutir Teodiceia e a Trindade, acho que nem o preletor não vai. Tão difícil e tão árido e abstrato que é o assunto. No entanto, um livro que apresenta uma narrativa e que trata da experiência intensa, consegue comunicar, porque a gente mudou a chave, virou. Então nós temos um mundo de narrativa mística, uma realidade que não pode ser mais local, ela é global, ela não é tão sistemática, ela é fluida, e a verdade não é mais achada racionalmente pelo indivíduo, mas ela está em sintonia com aquilo que é chamado preferência do grupo, a preferência tribal. E é importante, pensando na Bíblia e na Reforma, assim como na Idade Média foi lida a Bíblia e foi percebida o esgotamento do sistema filosófico e religioso, foi feita uma repaginação que permitiu que a Reforma trouxesse, em grande parte, a Bíblia de volta à mão das pessoas. A pergunta para nós hoje, como é que nesse mundo, nessa realidade, nós lemos a Escritura de novo e podemos fazer diferença? Mundo diferente, mundo que mudou da realidade de conquista, controle e progresso para uma linguagem de conservação. Mundo mecanicista e reducionista, que passou a valorizar o que é holístico e sistêmico. Mundo analítico e crítico, que se chama de pós-analítico, nem sei direito o que é isso. Mundo secular e científico, que passou a ser espiritual e científico. Empresas hoje contratam gente para deixar o pessoal mais zen, né, mais sintonizado aí. Existe espiritualidade no mundo corporativo. O mundo objetivo que se tornou intersubjetivo. A verdade não é mais a autoridade que diz e a gente aceita sem questionar. A verdade não é mais o elemento objetivo que a razão explica e determina. A verdade surge da interação entre as diversas perspectivas sobre um determinado tema. E empresas agem dessa maneira em vários aspectos hoje. Organização, geralmente muito sistemática e limitada, passou a virar aliança, network. Individualismo substituído por comunidade, tradição e tribo. Consumismo, esse aí não sei se chegou ainda, o pós-consumismo, mas eu tenho visto em alguns lugares do mundo. Há várias comunidades alternativas hoje que simplesmente cansaram de trabalhar, pagar imposto e um monte de coisa e resolveram viver com o tipo de mundo à nossa volta. Um filme francês interessante que trata sobre isso é chamado Turista Espacial. Muito interessante ver a reflexão nessa direção. Filmes assim que só gente que precisa de oração forte costuma assistir. Enfoque nacional substituído por uma postura global e migratória. Velho paradigma, novo paradigma no mundo da liderança. Era industrial, virou era da informação. Estabilidade, que era tão importante, comunidades religiosas, por exemplo, até hoje, entendem isso como sendo muito sério. Nós estamos no mundo da mudança. Quanto mais uma pessoa muda, mais atualizada ela é vista como tendo esse perfil. Controle,
mudou para capacitação, competição, colaboração, coisas, pessoas e relacionamentos. Interessante, né, que as empresas se tornaram mais espiritualizadas e humanizadas, e os ambientes religiosos se tornaram muitas vezes mais coisificados, um negócio complicado, né? Uniformidade, hoje o valor é de diversidade. Então, a grande questão é necessário estudar a Bíblia, fazer o esforço de passar por todo esse desafio exegético, de ir atrás do texto, através das ferramentas que nos permitem pegar o seu sabor original, e embebidos no texto, fazemos a leitura da nossa realidade para ver como é que esse texto vai ter impacto. Esse sola escritura, bem práticas. E agora, deixando um pouco a nossa filosofação teológica de lado, né, que a gente precisa, você sabe que a gente vai falar no seminário, sempre tem que falar um pouco difícil para as pessoas pensarem que é sério. Amém, irmão? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Vamos orar. Aliás, o preletor, quando é fraco, precisa de água. Alguém pode trazer um pouquinho de água aí, que logo a gente começa com água limitada aqui. Mas o que a gente tem na prática e que a gente precisa considerar na maneira de lidar com a Bíblia em função da nossa realidade? Hoje, surpreendentemente, em muitos ambientes nossos, que eu diria que são até pré-medievais, a Bíblia se tornou um livro mágico. Várias são as pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 da sua casa, né? Logo 91, que foi o que Satanás usou para tentar Jesus, abrem outro, pelo menos, esse aí já não deu certo, né? Eu vejo testemunho de gente que sai com a Bíblia na bolsa, então está livre de ser roubado, ou não sei porquê. É quase uma espécie de pé de coelho de Cristo, né? A grande responsabilidade que nós temos ao lidar com o texto, nesse uso indevido, a Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é amuleto. Interessante a proposta do texto, e eu digo isso com muita seriedade, porque anos e anos, pessoas passam pelas nossas comunidades evangélicas sem a ideia de que a Bíblia é um livro para ser entendido. É como se o livro tivesse ali, sem que a gente pudesse tocar nele com com a nossa mente, com a nossa razão. Então, Atos capítulo 8, é muito claro, versos 29 a 31, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Nós não podemos, não devemos permitir que o texto bíblico saia da sua dimensão mais importante e que ele passe a ser absolutamente mistificado. Eu tenho encontrado comunidades religiosas evangélicas, ou pelo menos assim denominadas, cuja relação com o texto se tornou algo tão desconectado do entendimento, que as pessoas começaram a fazer o que a gente poderia chamar de orar o texto. Eles não leem, eles leem o texto no sentido de captar a sua energia, a sua força. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim fazendo aquela leitura, é como se as palavras tivessem uma espécie de poder mágico nelas, uma espécie de fórmula, e muita gente recebe isso, é quase como uma reza brava evangélica, só que com o texto bíblico. É necessário perceber que o texto passa pelo entendimento. E isso é muito valioso, obrigado, porque quando nós vemos, por exemplo, em muitos ambientes religiosos evangélicos, o desinteresse por um estudo bíblico mais sério e mais aprofundado. Quando nós vemos pessoas achando que basta saber o básico e o mínimo, que está bom demais, isso é um desinteresse de levar o texto bíblico a sério, de entender que toda a escritura que é divinamente inspirada é proveitosa para o ensino e deve ser
entendido. Outra coisa complicada que surge no processo de um neognosticismo evangélico. Uma proposta em que só os iluminados têm acesso à palavra divina. Só gente muito especial pode entender o texto, que é uma espécie de elitismo, muitas vezes opressor, de pessoas que supostamente têm o poder e o domínio sobre o texto. É mais ou menos um retorno ao jeito medieval de pensar. Ó, você quer entender o texto? Tem que comer aqui na minha mão. Como é que se entende o texto? Entendendo. Eu acho muito estranho, como muita gente que estuda bastante, fala tão complicado que nem mesmo ele entende depois do que foi que ele disse. Se a gente entende o texto, e claro, é necessário uma tarefa acadêmica, é necessário compreender uma série de elementos, mas uma vez utilizadas essas ferramentas, esse texto bíblico precisa ser explicado para uma criança. Não é possível que você lê e ninguém consegue entender. Então, que tipo de progresso você fez na sua compreensão do texto? Por isso, Atos 17, por exemplo, vai mostrar essa atitude. Paulo está lá em Tessalônica, depois ele desce um pouquinho para Bereia, e chega em Bereia e ele começa a falar sobre a questão do Messias Jesus, e chega ali na sinagoga, e os bereanos, então, peraí, quem está falando? É o Rav Shaul, o rabino Saul, mais conhecido como apóstolo Paulo. No contexto judaico, ele é o rabino Saul, que está abrindo a escritura e dizendo como as coisas são. E os bereanos dizem, bom, o rabino falou, quem somos nós para discutir com ele? A autoridade disse, né? Então, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Precisamos encorajar as pessoas a lerem a Bíblia, interpretarem e entenderem a Bíblia. Mas eles vão cometer erros, grande novidade, você também. Mas eles vão acabar entendendo algumas bobagens, com certeza. É a esperança de que eles possam caminhar e se desenvolver. Claro, se eles forem bem encaminhados, vão perceber que na hora que a coisa não der certo, a gente precisa buscar ferramentas que ajudem a ler esse texto com responsabilidade. Eu fico muito feliz de ver gente que começou do zero. Começou do nada. E essas pessoas têm crescido no entendimento sério e responsável da palavra de Deus. A Escritura deixa claro para a gente, se você lê a Bíblia, está escrito lá, que ela é inspirada por Deus. Texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, sendo inspirada por Deus, ela se apresenta como claramente palavra divina. Nós tivemos um impacto, depois da reforma, com essa, digamos assim, com esse movimento que a gente pode chamar de elogio da razão, que começa com o racionalismo francês, depois se associa ali com o empirismo inglês, né, do René Descartes com Francis Bacon. Francis Bacon, mais conhecido como Chico Toicinho para os íntimos, né? E eles, então, ver se o pessoal está prestando atenção, então eles chegam no momento em que o iluminismo alemão chega no auge, e essa prepotência da razão, que depois vai ser desconstruída, né, especialmente com pensamento voluntarista, pessoas como Nietzsche, como Kierkegaard, como os existencialistas posteriormente, vão Heidegger, vão dizer, olha, peraí, os limites da razão são claros, mas a construção, a crítica à Bíblia se dá nesse ambiente de iluminismo. E ela tem a sua razão de ser, ela tem o seu papel, mas ela acaba tentando fazer o seguinte exercício, que a experiência do sagrado, a relação da fé com Deus pode ser e deve ser delimitada exclusivamente pelas perspectivas da razão. Aquela ideia que é questionada facilmente depois pela filosofia,
é de que o real corresponde ao racional. Ou existe uma realidade, tem limites para entender. Então, esse exercício trouxe uma crítica tal, onde a fé de uma pessoa simples, da época do Novo Testamento, da época histórica nossa, ela é ridicularizada porque ela não é suficientemente intelectualizada. Tome cuidado, preste atenção, porque a razão funciona muito bem para explicar uma série de coisas. Outras, ela tem dificuldade. Uma pessoa muito inteligente, muito racional, não necessariamente uma pessoa sábia. O texto bíblico ultrapassa esses contornos. Por isso, muitas vezes, a maneira de ler o texto está ligada a um tipo de filosofia predominante na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, no século XIX, XVIII, XX. Mas a Bíblia se apresenta como um livro, quer sejam fáceis ou complexos, difíceis a gente entender como é que dá esse cenário, que tem a sua origem última em Deus. Então a relação com o texto deve ser uma relação de temor. A relação com o texto deve ser uma relação que ultrapassa essa prepotência dominante da razão, onde você não interage com o texto para recebê-lo nem para se submeter a ele, mas para dominá-lo. Essa prepotência poderosa que não vai muito longe. É muito interessante estudar um pouquinho da vida de Karl Barth. E Karl Barth foi criado nesse ambiente muito crítico, que não soube ser crítico com a ascensão do nazismo, por exemplo, e conseguiu ser engolido por um dos movimentos piores que a história humana já registrou. E ele começou a perceber, na hora de ser pastor e cuidar das pessoas, que esse negócio não ia dar muito certo. E ele, que tinha bebido de muitas fontes de gente muito crítica e muito liberal, chegou uma hora que ele diz, não, peraí, esse pessoal tem alguma coisa que eles não estão enxergando bem. Então ele faz uma abordagem para a relação da experiência profunda de significado existencial barra espiritual que o texto dá. Por isso ele representa, de certa forma, numa das linhas da reforma, uma retomada do texto bíblico num outro contexto, sabendo, em grande parte, lidar com isso na sua famosa Die Kirchliche Dogmatik, a sua grande obra, além do seu pensamento de modo geral. A Bíblia, inspirada por Deus. Esse texto se apresenta para nós em toda a história da cristandade. É difícil usar palavras assim, muito definidas, porque o texto foi criado num ambiente, a gente usa toda essa nossa linguagem grega, helenizada, ocidental, europeizada, né, para falar com o texto, mas é uma referência de fé e prática. A ideia é clara, de que a palavra divina, ela inspira, essa palavra salva, essa palavra inspira, essa palavra abençoa, mas essa palavra é referência, ela dirige, então ela é verdade. E vários textos deixam bem claro, né, o elogio da Escritura, não só como fonte de enaltecimento divino, de inspiração, mas como referência, como encaminhamento. Eu fico impressionado, assim, do ponto de vista intelectual com a Bíblia. Pelo fato de que você lê qualquer obra assim, de 50 anos atrás, de 100 anos, e você sente a naftalina forte nessas obras, né? Você sente que elas perderam. Depois o cara falou isso, que engraçado, não tem sentido. O texto bíblico é assustador, como ele consegue ter força. Apesar disso, e eu não estou falando de argumento meu, estou falando de coisas do tipo que eu tenho visto no mundo. Eu fui recentemente, há um pouco tempo atrás, a Bangkok, lá na Tailândia, e encontrei gente irmã nossa na fé, do Nepal, na Mongólia. Atrás de mim tinha um cara do Mali. Mali é aquele que você não sabe nem em que mapa se encontra, né? Aqui, os males que caem sobre nós, né? É o que você lembra, né? E esse pessoal, experimentando um crescimento da igreja, uma fé em Cristo, que eu tenho visto em amigos meus da Nigéria, visto em tribos indígenas, uma experiência de fé tão intensa, e eu fico assim pensando, caramba, esse pessoal leu, teve impacto com a história da Bíblia, e ela fez isso neles. E às vezes acho que é até mais fácil, porque não passa pela nossa complicação de história ocidental. Então, a Bíblia é referência de fé e prática. E muito valioso pensar sobre isso, por quê?
Porque muitas vezes, quando a pessoa perde a referência do texto, se afastando da proposta da reforma, ela não tem como conseguir caminhar sem uma outra referência que a guie. Se ele não considera a Escritura como referência, ele vai considerar uma proposta teológica específica, né? Eu vejo assim o pessoal passar por aquele encantamento infantil. Oh, o filósofo fulano de tal, esse cara é o máximo. Aí fica todo aquele enamorado do filósofo. Daqui a pouco o filósofo começa a perder a cor, fica desbotado e vai para o fundo do guarda-roupa. Ele perde a sua razão de ser. Ah, porque o teólogo fulano de tal. E de fato, é interessante, importante, faz parte da lição de casa, mas todo mundo que se fechar numa corrente, num teólogo, num filósofo, numa referência, vai correr o risco de ficar sem oxigênio quando as novas condições da atmosfera, do pensamento teológico, religioso chegar, porque aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai ter o seu prazo de validade vencido. Por isso, é importante estar em sintonia com o texto bíblico. Esse aspecto polissêmico do texto, essa sua riqueza, essa sua diversidade, essa sua referência tão particular, ela é absolutamente fascinante. Por isso, a gente precisa decidir, né? Qual é o fundamento que organiza a minha vida. Para muita gente, isso é um perigo para a gente, que faz parte da Convenção Batista Brasileira, porque a gente sabe que Jesus frequentava a primeira igreja batista de Jerusalém, né? E antes de criar os céus e a terra, Deus disse, haja os batistas, né? Então, esse tipo de pensamento pode fazer que a gente seja um batista católico, ou seja, a verdade, o fundamento está na instituição. A instituição deve a sua referência à Escritura. A gente não pode inverter as coisas, né? Aquela história, vocês conhecem, né, de que estava um grupo de pessoas discutindo, então o sujeito falou, não, Jesus, com certeza, seria presbiteriano. Não, Paulo, com certeza, seria presbiteriano. Porque ele que fala em predestinação, ele fala que em amor Deus nos predestinou, ele nos elegeu. Com certeza, Paulo era presbiteriano. Aí o metodista falou, de jeito nenhum, Paulo era o Wesley do século I. Ele era o homem da santificação, ele era o homem que falava da perfeição em Cristo. Com certeza, hoje, esse Paulo que vai seguir seria metodista. O pentecostal que nada, Paulo é o homem do fogo. Graças a Deus eu falo mais língua do que qualquer um de vocês. Ô, glória! Né? Paulo não sei o quê, e o pau quebrando, e o batista ali do lado, sem falar absolutamente nada. E alguém virou para ele, escuta, e você não vai falar nada? Ele falou, acho que ele não ia mudar de denominação não. Né? Ou seja, o batista não precisa nem argumentar, tem tanta certeza que o argumento é desnecessário. Se o fundamento for instituição, qualquer referência, essa era a prática medieval. A gente precisa prestar atenção nisso. O nosso mundo tem criado uma outra ideia. Um dia eu tive uma conversa com um rapaz que ele entrou em crise. Acho que ele leu tanta coisa e nem sempre lê direito. Ele falou, olha, eu não tenho como eu basear minha fé num simples livro. A realidade é muito ampla, são tantas experiências, tanta coisa no mundo que é demais colocar o livro como referência. Eu falei, é mesmo? Então, se você coloca ou não coloca o livro, você coloca o quê? Coloca a minha experiência. Falei, que legal. Então, veja só, imagina, você tem uma coletânea literária que atravessou a história com mais de 20 séculos, que formatou o que a gente chama de a alma do Ocidente, o pensamento judaico-cristão que formou a base da civilização ocidental e a base, vamos dizer, quase que da realidade, em grande parte, do mundo de hoje, que trouxe referências éticas para a gente, que tem uma coletânea de textos diversificados, que foram transmitidos, que adquiriram força no nível do indivíduo, da comunidade, se solidificaram, foram estabelecidos, foi compreendida a sua relação com o sagrado, conquistaram a história, atravessaram o tempo, todas essas experiências com a sua diversidade e riqueza literária unificadas e reconhecidas na comunidade da fé como referência, você diz, isso aí não está com a bola toda, eu prefiro confiar na minha experiência. Parabéns, Deus abençoe, pode seguir em frente. Pode ser que a sua tentativa não chegue muito longe quando você vai competir
a sua única experiência individual diante dessa coletânea e que define uma tradição que parece ser um pouquinho maior do que você conhece. Ou a gente fica com o indivíduo, ou a gente fica com uma instituição, ou a gente fica com a escritura. A gente precisa pensar nisso. A Bíblia se apresenta como revelação de Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como essa referência, o texto bíblico se apresenta com plena autoridade. Se a gente está numa comunidade da fé, claro, se a gente não tem uma autoridade definida no texto, e essa autoridade passa pela hermenêutica, essa autoridade passa pela discussão, mas se ela não tem referência, a gente certamente vai cair nessa realidade fragmentada onde não há mais direção. Sabe por que os pensamentos como islamismo radical, movimentos fundamentalistas no ambiente cristão, movimentos exageradamente, até de seitas, chamam as pessoas? Porque no mundo tão caótico e gelatinoso, falta referência. Qualquer um que diz, olha, a gente descobriu onde você pode pôr o pé para pisar, acaba chamando várias pessoas. Quando nós temos um ambiente onde só existe desconstrução, não vai sobrar muita coisa. O texto se apresenta como revelação divina com plena autoridade. E plena autoridade significa uma realidade que a gente pode chamar de isenta de erros. E alguém diz, espera aí, mas como assim isenta? A Bíblia não tem uma série de problemas e dificuldades? Sim, tem. E não quer dizer que a gente pode exigir do texto certas, vamos dizer, exatidões que o texto nunca quis dar, que não faz parte da proposta do próprio autor. Eu me lembro de um indivíduo que estava em crise muito grande, que ele queria provar por A mais B que o pi da Bíblia é 3,14. Porque como tem lá, né, a questão do mar de touros, tem o comprimento da circunferência, e tem o diâmetro, e isso no mundo antigo era cozinhadamente 3, ou 10 sobre 3, desde os egípcios, né, os antigos mesopotâmicos calculavam, mas ninguém. Agora o pi, 3,14, 15, 92, 36, 64, etc., né? Ele disse, se a Bíblia não tivesse um pi de 3,14, ela já não seria mais palavra de Deus, então tinha que ser. Então, essas compreensões equivocadas, essa falta de entendimento, significa que o texto bíblico não tem intenção de mentir, não tem intenção de enganar. Uma leitura exageradamente invertida do texto e que não considera o contexto vai trazer problemas, mas se nós não lidamos com o texto como uma referência confiável, a gente certamente vai virar autoridade sobre o texto. Você não tem escolha. Ou você se submete ao texto e ouve o texto, ou você se torna árbitro sobre ele. No entanto, a compreensão do texto bíblico pode trazer uma série de complicações se ele não for muito bem entendido. Muitos grupos que têm se aproximado da Bíblia hoje têm chegado a conclusões estranhas. Um dia eu conversei com alguém que disse que não existe adolescência. Eu falei, mas como assim? Porque não aparece essa palavra na Bíblia. Não pode. Esse negócio de adolescência é coisa da psicologia do mundo, que inventou esse negócio. Então, se tivesse adolescência, a Bíblia estaria dizendo sobre isso. E DNA. Tem gente que consegue achar, vários vídeos começam a achar cada coisa aí, até a fórmula do ácido sulfúrico, né, H2SO4, em algum versículo escondido. Qual é o erro dessa gente? É não entender que a verdade de Deus revelada na Bíblia nunca teve e nem tem intenção de ser uma verdade exaustiva. Portanto, não existe regras da gramática portuguesa na Bíblia. A professora Celeste pode confirmar comigo aqui, não tem nada a ver, né? Não tem explicações sobre zeugma, ou coordenadas assindéticas, nada. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Não tem nada disso, né? No entanto, o texto apresenta a revelação de Deus a nós, mas ele não tem intenção de entrar em outros aspectos da experiência do ser humano com a realidade. Aliás, por essa razão mesmo, a civilização ligada à reforma,
protestante, entendendo que esse mundo é o mundo de Deus, e que é um mundo objetivo, e que é um mundo não mistificado, eles passaram a examiná-lo e a estudá-lo para honrar a Deus, já que essa verdade sobre o mundo não seria completamente revelada na própria Escritura. Portanto, o texto precisa ser estudado, avaliado na sua compreensão. A Bíblia precisa ser estudada. Interessante que, muito comum, as coisas de Deus são simples. Há controvérsias. Há coisas sobre Deus e sobre a revelação que são simples, outras não. Portanto, é preciso estudar, e sem estudar, você vai se dar mal. Talvez um dos maiores problemas que nós temos na nossa trajetória protestante e evangélica de uma relação inadequada com o texto bíblico é o estudo limitado. Eu gosto de dizer, os professores vão talvez concordar comigo, que a pior coisa que existe é estudar grego e hebraico pela metade. O cara estudou um ano, aí ele começa a achar um monte de coisa. Ele nem percebeu a problemática que envolve a sequência desse estudo com seus desdobramentos que chegam até uma exegese qualificada. A pessoa começou a fazer, né, ele aprendeu a gramática básica, a morfologia, e ele está feliz da vida, e começa a descobrir um monte de coisa. Qual que é a dificuldade? É que esses estudos parciais levam a gente a uma polarização indevida. A pessoa pega um texto, uma teologia específica, uma visão X, e aí ele vai até o final. Uma teologia meramente socializada. Uma teologia totalmente metafísica. Uma teologia totalmente fatalista. Uma teologia totalmente mística e desconectada com o bom senso. Por isso, é necessário que haja um aprofundamento completo no estudo da Escritura, na sua amplitude. Um dos problemas do jeito da gente estudar hoje é que a gente tende a esse negócio que foi chamado de especialização, né? A pessoa pega um assunto, um tema, estuda mais ou menos, depois ele põe um óculos daquele seu mundo e enxerga tudo assim. A base fica faltando. É preciso ter condições de lidar com essa realidade. Veja o que 2 Pedro 3 diz. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. E o que Paulo escreve? Como é que é? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Amém, irmãos? E coisas difíceis de entender no grego significa coisas difíceis de entender. Tá vendo que coisa impressionante? Ou seja, existem textos que são complexos, que às vezes permitem mais de uma interpretação legítima, que abrem espaço para a compreensão de um tema, levando em consideração aspectos que são realmente complexos de se fechar o assunto. Uma coisa que a gente não sabe, né? Tão interessante, a tradição judaica, quando discutia um tema, os rabinos registravam isso na famosa tradição talmúdica. E eles discutiam um assunto. Como é que a gente resolve isso? Aí chegava uma conclusão que era um consenso, e esse consenso ia para a página central do Talmud. As outras opiniões que não foram consenso, foram registradas do lado para todo mundo perceber a amplitude da discussão. Às vezes fico meio aborrecido com os alunos, né, que você começa a levantar um problema e eles querem saber qual é a sua posição. Qual é a sua ideia? O que você acha? O que eu acho é irrelevante, é só minha opinião. Se você não entender pelo menos a amplitude do problema e não entender por que as pessoas raciocinam assim, o assado, você não vai chegar em lugar nenhum. Paulo falou coisas difíceis. E quem não estuda direito faz o quê? Os ignorantes. Ignorantes é o nome menos simpático para quem não gosta de estudar muito. E instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Eu fico às vezes maluco não só com essas coisas, mas quando surge um doido, e não faltam doidos nesse mundo, que inventam uma coisa maluca, você vai ver um tanto de gente seguindo essas pessoas. Se tivesse um mínimo embasamento bíblico, não entraria por esse caminho. Portanto,
nós não temos como fugir de um caminho de hermenêutica. Não dá. É necessário, sim, ir atrás da gramática. O que o texto está dizendo? Que verbo é esse aqui? O professor Dionísio vai ajudar. É auristo. Esse aqui é imperfeito frequentativo, é auristo é ingressivo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Né? É importante, sim. Qual é o contexto imediato desse texto? Do que nós estamos... Olha, eu tenho visto, eu fico chateado mesmo, de verdade. Eu vi gente assim tremendo, chorando, dizendo, pastor, eu não entendo, Deus me traiu. Mas o que foi que Deus fez? E serão salvos tu e a tua casa. E meu pai morreu e não aceitou Jesus, então Deus falhou na sua promessa. Aí vai demorar muito você dizer para o cara, mas Deus não prometeu isso para você. Você está entendendo o texto de uma maneira indevida. Você não viu Jesus dizendo, por exemplo, que aquele que deixa pai, mãe, por amor de mim, né? Então quer dizer que esse pai e mãe que foram deixados não se converteram. Então esse texto não está querendo dizer isso, não. Se fosse assim, todos os nossos parentes se converteriam automaticamente. Ah, não tinha pensado por esse lado. O contexto maior, quem escreve e por que escreve? Qual é o assunto, qual é o tema, o que causou, qual é a referência por trás, quando, em que momento da história bíblica? Isso aí é do período persa, professora Tereza? É do período pré-exílico? De que cenário é esse? Será que tem um pano de fundo do ambiente cananeu? Será que tem a ver com o Reino do Norte? Onde? Em que ambiente é esse? Essa geografia, ela define detalhes. Você vai ler o Salmo 133, né? É a cara de vocês, né? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. No hebraico é Shevet Achim Gam Yachad. Os irmãos sentem juntos, porque eles só sentam junto com quem a gente tem união. Você lembra quando você era criança, estava na escola, você não gostava da pessoa, você não senta junto, senta longe. Amém? Quem quer contar um testemunho aqui? Né? Então, é para viver em união. Quando você lê o texto, você percebe, né, que fala lá daquilo que vem dos montes de Sião, né, que fala do óleo, né, da cabeça de Arão, que desce, você vê que o contexto envolve o conflito entre o norte e o sul. A neve que desce do Monte Hermon, citada, é que traz água, que abençoa o sul, que é o centro da religiosidade do povo. E o sul podia se achar melhor do que o norte, porque o sul é o centro da ação religiosa e espiritual, mas o norte é o centro da vida. Então o texto está dizendo, olha, vocês façam favor de entender que um não pode ficar querendo achar que é o melhor que o outro. A geografia ilumina o texto. Como? A cultura bíblica. O que está acontecendo? Que cenário é esse? Por que as pessoas agem assim? Que ambiente? E aí você vai entender, assim diz o Senhor, precisamos, de fato, respeitar a reforma. Como é que se respeita a reforma? Ouvindo o texto do jeito que ele está nos dizendo. E isso precisa de um trabalho sério, de atenção, de não cair no mundo de hoje, que está se tornando complicado. Uns pegam o texto como uma referência mistificadora, só para mexer com a quadradina da... Vamos fazer a galera ficar doida. Pega meio texto lá, todo lugar onde a planta do seu pé pisar será sua. Amém. Você quer vencer o gafanhoto hoje? Vamos lá. Ou a mistificação pragmática. Puxa, precisamos fazer esse negócio acontecer. Pega um texto aí que se encaixa e vamos lá. A gente fala que agora, como diz o versículo que não está na Bíblia, ou vai ao racho ou arranca a tampa da caixa. Nós vamos resolver esse negócio. Nós precisamos, meus queridos, ser responsáveis e lidar com o texto da maneira adequada. Leitura do texto e voltar ao desafio da reforma envolve uma realidade mais séria e mais profunda. Essa realidade é que a leitura técnica, teológica, racional, pensada, ela não pode ser uma leitura que termine num distanciamento da própria proposta do texto. Quer ver uma coisa interessante?
Quando você lê os textos de escatologia do Novo Testamento, eles têm um foco. O foco é produzir um tipo de vida em quem lê. O Pedro vai dizer, olha, como essas coisas vão acontecer dessa maneira, que tipo de pessoas devem ser vocês em santo trato e em piedade? Escatologia para a gente virou curiosidade. Ah, mas onde vai nascer o anticristo? Que time que ele vai torcer? Eu tenho algumas sugestões, depois a gente pode conversar aqui, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Então, assim, sabe o jogo dos 7 erros? Essa é a escatologia, né? Ah, achei o chifre da besta. Ei, ganhei, ponto. E a maneira de lidar com o texto, ela não é uma maneira adequada. Uma coisa interessante que, fora desse mundo platônico que você resgata na Bíblia, é o jeito que a Bíblia trata a adoração devida a Deus. Toda a realidade se sujeita à realidade do Deus único. Então, diante de Deus eu lamento, eu choro, eu pulo, eu me alegro. Toda a minha experiência trabalhada nessa espiritualidade diante desse Deus, e tudo está unificado. Por isso que você deve adorar a Deus com toda a sua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento. O que tem acontecido com a gente? Tem gente que não lê a Bíblia. É o crente Coca-Cola, é só o gás, só emoção pura, só adrenalina. A gente tem o pessoal pragmático, que sai fazendo. Tem o pessoal ativista e especialmente o pessoal que está num ativismo evangélico acentuado. E tem um pessoal que estuda e raciocina sobre o texto. E eles dominam muito do texto, racionalmente, mas o texto não atinge o coração deles. Eu acho interessante, Salmo 119 é muito show de bola. Ele fala de maneira profunda sobre a Bíblia, como referência, como verdade, como lâmpada para os meus pés, mas ele tem uma relação pessoal. Preste atenção. Estudando teologia, lendo esses livros complicados, o ministério espiritual da saúde adverte pode fazer mal ao seu coração. Não por causa do livro, mas porque você não está com essa bola toda. Você é ruim, se jogar você no mato, o mato devolve, ele não quer mais. Você tem problemas. A gente pode correr o risco de fazer com que esse sentimento de poder que o conhecimento nos dá, a gente perder a referência. Por isso, a Bíblia deve ser lida de modo pleno. Pleno significa ler com a mente. Esse misticismo barato, onde tem um lugar, onde a ignorância é celebrada. Tem espaço. É para estudar, sim, e muito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu entendimento deve glorificar a Deus. Isso é muito valioso. Isso é referência da reforma. Mas, quando a gente ouve o texto, não tem como, pessoal, a gente chora. A gente fica atingido. Porque a coisa maravilhosa é que esse texto foi preservado porque, de alguma maneira, ele tinha um significado diferenciado para a comunidade. Ele causou impacto. Então, o grande exercício de ler esse texto significa, eu preciso achar por que essa faixa fez tanto sucesso nos tempos de Ruth, a Moabita. Por que esse salmo arrebentou a boca do balão? O que estava acontecendo aqui? Você vai ler um salmo como o Salmo 20. O rei vai para a guerra, né? Você fala tanto, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos, ou a versão antiga, faremos menção do nome do Senhor. Meu amigo, é o rei indo para a guerra. E guerra não é apertar botão, é na luta, corpo a corpo. O rei não sabe se ele volta. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. E esse rei é o rei da casa davídica, é o rei que está debaixo da promessa de Deus. É o rei que se diz que não faltará descendente sobre o seu trono, faz parte da linhagem de Davi. E aí? Ele volta ou não volta? Quando a oração para a guerra, ela é mais abençoada, é mais forte. Um dia eu peguei um avião começou a pular por baixo para cima, todo mundo fez a oração do Salmo 20. Um culto lá dentro do avião, uma maravilha. Todo mundo estava louvando o Senhor de todo o coração, né? Sabia que só tinha crente no avião, o avião estava quase caindo, né? Uma benção. Meus queridos,
a gente descobre isso. Por isso o texto diz, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Não permita que a sua devoção leve você ao obscurantismo e à ignorância. E não permita que o seu entendimento e o seu crescimento afaste Deus do seu coração. E não permita que os dois afastem você de servir a Deus na prática, a sua vida completamente. Por isso, a Bíblia de modo pleno é simples, é coisa que uma criança entende, né? É com a mente, é com o coração e é com as mãos. É sentindo na profundidade, é entendendo, quanto for possível, entender e executando. Então, para alguns que pensam muito, quanto tempo faz que você não faz nada? Você que faz demais, faz quanto tempo você não leu uma coisa que realmente impacta o seu entendimento? Para aqueles que sentem muito, sinto muito, então na hora de mudar o foco, a gente precisa ser equilibrado. E, dizendo isso, cito as palavras do nosso querido Dom Pedro II, né? Talvez você pode dar uma passada em Petrópolis, mandar lembrança para ele lá. Eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. A gente não imagina, né, que o nosso antigo imperador tinha uma relação tão próxima com o texto bíblico. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e a nossa relação com a Bíblia, o resgate daquilo que a reforma quis trazer para a gente. Muito obrigado.